Que agora não, agora caiu de moda. Mas antigamente muitas pessoas, o senhor é expedicionário, é? É daquele que foi passear na Itália, oh meu Deus, se aquilo é passeio, a minha avó é um canivete. Olá, seja bem-vindo ao Histórias da Terra, apresentando A Guerra que o Brasil não contou. A história da campanha brasileira na Segunda Guerra Mundial. Episódio 2. A noite em que o vale mudou de dono. Durante o dia, o tenente da Cruz passou horas observando o mesmo trecho do vale. Sempre do mesmo ponto vinham os tiros, secos, espaçados, cruzando baixo. Não dava para ver ninguém. Só o som, repetido, vindo sempre da mesma direção. Ele tentou avançar algumas dezenas de metros ainda pela manhã, mas bastou sair um pouco da cobertura para entender que não havia como subir. O terreno era aberto demais. Qualquer movimento ficava exposto. Não adiantava insistir. De dia, aquele trecho não permitia aproximação. Quando escureceu, ele não foi direto para a linha de frente. Chamou os homens antes, abriu o mapa no chão e dividiu os setores. Não mandou um grupo só. Organizou patrulhas pequenas. 3 homens por um eixo, 3 por outro. Todos com a mesma ordem: observar, memorizar, voltar. Ele escolheu ir com mais 2 pelo trecho mais baixo do vale. O mesmo ponto de onde os tiros vinham durante o dia. Não seguiu trilha. Desceu mais do que o necessário. Entrou pela vegetação e começou a subida pelo caminho menos óbvio. Ali, o terreno era ruim. Justamente por isso, ninguém esperava movimento. O avanço começou lento. Um passo. Pausa. Outro passo. Quando uma pedra se mexia, ele parava todo mundo até o som desaparecer. Não precisou falar nada. Os 2 atrás repetiam cada gesto. A certa altura, ele se abaixou e ficou imóvel. À frente, algo se moveu. Não dava para identificar direito. Não parecia alguém em alerta. Ele não avançou. Mudou o eixo. Abriu o deslocamento para o lado, mantendo distância. A patrulha continuou subindo, sem pressa. A missão não era contato. Era entender o que estava ali em cima. Saber quem ocupava aquele trecho. De onde vinham os tiros. Como se moviam quando achavam que ninguém estava olhando. A noite tinha acabado de começar. E o vale ainda guardava o que precisava ser descoberto. O tenente da Cruz não avançou logo após a primeira observação. Ficou parado por alguns minutos, escutando. O vale não estava silencioso por completo. Havia ruído demais para um setor que, durante o dia, atirava com tanta frequência. Ele avançou mais alguns metros, sempre pelo lado ruim do terreno, onde a vegetação arranhava a farda, onde o chão escorregava. Ali ninguém patrulhava com facilidade. Ele escolheu esse caminho de propósito. Mais acima, parou de novo. Ajoelhou. Olhou por baixo da vegetação, viu movimento. Não um homem só. 2, talvez 3. Andavam sem pressa, atravessando o trecho aberto como se não esperassem nada dali. Não olhavam para baixo. Olhavam sempre para frente. Ele recuou um pouco e trouxe os 2 homens para perto. Indicou com a mão a direção do deslocamento inimigo. Depois apontou para o chão, marcando mentalmente por onde estavam passando. Não deu ordem de avanço. Mandou esperar. O movimento se repetiu. Sempre no mesmo eixo. Sempre no mesmo ritmo. Quem andava ali parecia conhecer o terreno e confiar que não havia ameaça naquele flanco. Aquilo não combinava com os tiros do dia. O tenente da Cruz mudou de posição mais uma vez. Abriu o deslocamento para fora do eixo principal e subiu alguns metros pelo lado. Dali, conseguia ver melhor o trecho onde os homens passavam. Não estavam em alerta. Conversavam baixo. Caminhavam como quem acredita que domina o espaço. Ele não reagiu. Não tentou contato. Continuou observando. Precisava entender o padrão inteiro antes de decidir qualquer coisa. A patrulha não estava ali para trocar tiro no escuro. Estava ali para descobrir como aquele setor realmente funcionava. Quando o movimento cessou, ele não avançou atrás. Ficou onde estava. Contou o tempo. Observou de onde tinham vindo e para onde tinham ido. Gravou tudo. Ao iniciar a retirada, ele não voltou pelo mesmo caminho. Fez um arco maior, testando outro trecho do terreno. Queria saber se aquele comportamento se repetia em outros pontos ou se estava concentrado ali. Quando desceu, não falou nada. Não era hora de concluir. Mas uma coisa já estava clara. O que acontecia à noite naquele setor não batia com o que os alemães mostravam durante o dia. E isso, em guerra, nunca é por acaso.
O tenente da Cruz voltou a subir na noite seguinte no mesmo horário em que tinha observado o movimento antes. Não levou pressa. Parou nos mesmos pontos. Conferiu se algo tinha mudado. Nada parecia diferente. Ele avançou mais alguns metros do que na noite anterior. Não pelo eixo principal. Abriu de novo pelo lado, usando o trecho mais difícil do terreno. Ali, qualquer um que escorregasse faria barulho. Ele testou cada apoio antes de transferir o peso do corpo. Quando alcançou um ponto mais alto, ficou parado. O movimento inimigo voltou a aparecer, quase igual ao das outras noites. Mesmo caminho, mesmo ritmo, mesmo descuido. Andavam como se aquela área estivesse garantida. Ele não se mexeu. Esperou que passassem uma vez, depois outra. Só então começou a fechar a distância, sem ir direto. Desenhou um arco largo, mantendo sempre o terreno entre ele e os homens que se moviam acima. Os 2 soldados acompanharam sem hesitar. Não precisaram de sinal. Quando ele mudava o ritmo, eles ajustavam. Quando ele parava, paravam junto. A patrulha avançava como se fosse um corpo só. Aos poucos, a leitura ficou clara. Aqueles homens não estavam apenas circulando. Eles acreditavam que aquele flanco estava limpo, que ninguém subiria por ali. Toda a atenção deles estava voltada para o vale aberto, de onde vinham os ataques durante o dia. O tenente da Cruz se abaixou e observou por mais tempo. Contou passos, contou pausas, reparou nos intervalos. Não havia sentinela fixa cobrindo aquele lado. O erro não era pontual, era de procedimento. Ele recuou alguns metros e reposicionou os 2 homens, um pouco mais abertos. Não era ataque. Ainda não. Era preparação. Ele precisava saber até onde podia ir sem ser visto. Até onde aquele erro se sustentava. Quando o movimento inimigo cessou outra vez, ele não avançou atrás. Permaneceu onde estava, olhando para o terreno que agora começava a fazer sentido. O caminho de subida. O ponto cego. O espaço onde alguém poderia se mover sem ser percebido. A patrulha ficou ali mais alguns minutos. Depois, iniciou a retirada, lenta, do mesmo jeito que tinha subido. Nenhum disparo, nenhuma pressa. Na descida, o tenente da Cruz já não observava mais o vale como antes. Agora ele sabia exatamente onde estava o erro. E sabia que, se quisesse, podia explorá-lo. Na noite seguinte, o tenente da Cruz saiu mais tarde. Não repetiu o horário. Esperou o vale esfriar. Quando avançou, seguiu pelo mesmo trecho difícil, sem variar o método. O terreno continuava silencioso. Ninguém esperava movimento dali. Ele subiu até o ponto onde já tinha parado outras vezes e ficou imóvel. O movimento inimigo apareceu como antes. Primeiro um, depois outro. Caminhavam confiantes, repetindo o mesmo eixo do mesmo jeito. Nada tinha mudado. Ele não avançou de imediato. Esperou que passassem. Quando o último deles cruzou o trecho aberto, o tenente da Cruz começou a se mover. Não foi atrás. Contornou. Abriu o deslocamento por fora, fechando o espaço com calma. Os 2 homens se espalharam conforme ele indicou. Poucos metros. O suficiente. Ninguém correu. Ninguém falou. Cada um ocupou o ponto que já tinha sido pensado nas noites anteriores. Os alemães avançaram acreditando que estavam limpando o setor. Desceram um pouco mais. Se aproximaram do vale. Não olharam para os lados. Quando perceberam o movimento, já estavam mal posicionados. A ação foi rápida, curta, controlada. Não houve troca prolongada. Cada homem agiu onde precisava. Em poucos instantes, 5 inimigos foram neutralizados antes que o resto entendesse o que estava acontecendo. O tenente da Cruz não permaneceu ali. Conferiu o entorno, puxou os homens e iniciou a retirada pelo mesmo eixo de subida. O terreno que antes parecia hostil, agora protegia a descida. Ninguém perseguiu. Antes de desaparecer completamente no vale, ele parou por alguns segundos e olhou para cima. O ponto de onde vinham os tiros durante o dia estava identificado. O erro tinha sido explorado. Aquela noite não foi sobre ataque. Foi sobre decisão. O tenente da Cruz voltou antes do amanhecer. Não fez barulho ao entrar na posição. Chamou os homens um por um, conferiu todos ali mesmo. Não houve comemoração. A noite tinha terminado, mas o trabalho não. Quando clareou, ele subiu outra vez. Agora com mais gente. Não para avançar, mas para confirmar. Passou pelos mesmos pontos observados à noite. O terreno estava exatamente como ele tinha visto no escuro. As elevações, os campos de visão, o trecho cego que ninguém cobria.
Ele apontou no chão onde os alemães costumavam se mover. Indicou de onde vinham os tiros. Mostrou por onde tinham subido sem serem vistos. Não precisou explicar muito. Quem estava ali entendia olhando. As posições começaram a ser ajustadas ainda pela manhã. Um grupo subiu alguns metros. Outro mudou o ângulo. Onde antes havia exposição, agora havia cobertura. O vale começou a se fechar. Quando os alemães tentaram retomar o mesmo padrão de fogo, a resposta veio diferente. Os tiros brasileiros já não vinham do fundo do vale. Vinham de cima, vinham dos lados. O setor que antes parecia seguro deixou de funcionar. O tenente da Cruz permaneceu observando o resto do dia. Não procurou novo contato. Sabia que aquela ação não encerrava nada. Apenas mudava a forma como a guerra seria travada ali. Quando a noite caiu de novo, ninguém saiu às pressas. As posições estavam melhores. O terreno já não era desconhecido. O vale tinha sido lido, testado e ajustado. E o tenente da Cruz sabia que aquilo era só o começo. Outras noites viriam. Outros erros apareceriam. E ele estaria lá para enxergá-los primeiro. Se você quer continuar acompanhando a trajetória do Brasil na Segunda Guerra Mundial, inscreva-se no canal e assista ao próximo episódio.